Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 21 de fevereiro. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Não esquece de se inscrever nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Não esquece também das grandes probabilidades no final do vídeo. E olha, tem novidade, os moletons que vocês tanto pediram voltaram. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar como você faz para concorrer a esses moletons da Betfair, camiseta, boné e mais uma banca de R$1.000 oferecidos pela minha parceira aqui do canal. Às 9h45 no Egito, o líder Al Ahly, que esteve no Mundial de Clubes, acabou passando pelo Seattle Sounders, depois perdeu para o time do Real Madrid e também perdeu a terceira colocação para o Flamengo. Vai enfrentar o Azwan, não tenho certeza como se pronuncia, que é o 9º colocado, que tem apenas 2 derrotas dentro de casa. O time do Al Ahly como visitante não perdeu nenhuma, 6 vitórias em 7 jogos, só tomou 3 gols, é um time muito forte, mas por conta desse período de Mundial de Clubes ele acabou ficando 3 jogos para trás e os adversários colaram nele com 37 pontos também, tem 2 adversários com 37, então é bem provável que o Al Ahly venha para cima do adversário por aqui. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Al Ahly fora de casa saiu na frente 86% das vezes, não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 60% dos jogos ele não sofre gols. O adversário saiu na frente em 50%, não é um número baixo, fica quase 40% dos jogos sem marcar gols, tem um ataque difícil, e fica quase 40% dos jogos também sem sofrer gol. Então tem um ataque ruim, mas tem uma defesa relativamente sólida. Não consigo ver superioridade do Al Ahly no primeiro tempo nos últimos jogos, pelo menos. Inclusive marca menos gols e sofre mais. Eu tenho 29% de vitória do Al Ahly nas primeiras etapas, que é menos do que o adversário, 14% de derrota, que é mais do que o adversário, e como eu falei, o número de gols sofridos é maior. No segundo tempo, aí sim, aí aparece todo o poderio do Al Ahly, com 86% de vitória, nenhuma derrota, 10 gols marcados e nenhum gol sofrido. E aí eu tenho uma queda absurda do adversário, vai para nenhuma derrota no segundo tempo, passa a marcar 2 gols, toma 5 e tem 38% de derrota. Já deu para perceber que não vai ser um adversário fácil. Primeiro porque perde pouco. Segundo, porque também toma poucos gols, principalmente dentro de casa. O Al Ahly tem uma defesa muito sólida, não perdeu nenhum jogo no campeonato, inclusive também está invicto dentro de casa, e como visitante, como eu falei, tem 1 empate e 6 vitórias. Então, apesar de ter um adversário difícil, é provável que o Al Ahly consiga se sobressair por aqui. Se você é trader, você pode trabalhar em 2 frentes, ou buscar um lay ao adversário, uma odd acima de 7, desde que o Al Ahly esteja de fato imprimindo um ritmo muito forte, ou trabalhar com uma situação de back. O que eu te aconselho tomar um pouco de cuidado é que o primeiro tempo do Al Ahly não é o que se espera de um time de 1,40. Um time que joga 1,40 fora de casa, ele provavelmente vai estar 1,20, 1,25 dentro de casa. Então dá pra gente considerar o Al Ahly como um super favorito por aqui. E com esse desempenho no primeiro tempo, fica difícil você tentar buscar um back favorito com muita tranquilidade. Então o meu conselho é, assista ao jogo, verifica se essa superioridade está de fato aparecendo para você tentar buscar alguma coisa a favor do Al Ahly ainda no primeiro tempo. Se você trabalha os 90 minutos, aí é muito provável que você consiga encontrar momentos para estar a favor do Al Ahly ou contra o adversário, principalmente na segunda etapa. Se você é punter, eu prefiro olhar para uma vitória do Al Ahly por aqui nos 90 minutos do que no HT. Eu sempre gosto de frisar aqui com vocês que quando a odd é mais baixa, vocês gostam de olhar a vitória no primeiro tempo, mas o Al Ahly não vem fazendo um bom primeiro tempo fora de casa. Vence muito na segunda etapa, mas vence pouco no primeiro tempo. Então, eu acredito que com essa cotação, se você quiser pegar a vitória do Al Ahly nos 90 minutos, é melhor do que olhar para essa vitória no primeiro tempo. Não gosto de pensar no mercado de gols por aqui. A gente teve um under 3,5 em 9 das últimas 10 partidas do adversário do Al Ahly. A gente também teve um under 3,5 em 8 das últimas 10 do Al Ahly. O ambas marcam não em 7. É uma equipe que sofre poucos gols. O adversário também sofre poucos gols. E o Al Ahly não é aquele time que marca tanto assim. Então eu prefiro pensar somente nessa vitória do Al Ahly nos 90 minutos. Às 17 horas na Inglaterra, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nós temos o Liverpool com o Real Madrid. Confronto extremamente frequente nessa competição, inclusive foi a decisão da última Liga dos Campeões, com o gol do Vinícius Júnior, e o Real Madrid venceu por 1-0, grande atuação do Courtois. Dessa vez, em relação a desfalque, muito provavelmente o Real Madrid não vai contar com o Kroos e com o Tchouaméni. O Tchouaméni não necessariamente era um titular absoluto, mas o Real Madrid muito provavelmente não conta com o Kroos, que é titular. O Benzema é dúvida, mas é provável que vá para o jogo. O Liverpool deve repetir o time que jogou nos últimos jogos e que teve bons resultados na Premier League, inclusive
o Darwin Núñez voltou a marcar gols, o Salah voltou a jogar bem, mas é um confronto extremamente parelho. Das últimas vezes que se enfrentaram, tivemos 2 finais de Liga dos Campeões, essa daqui por 1-0, aquele gol do Vini Júnior, essa daqui em Kiev por 3-1, aquele gol do Bale de bicicleta, aquele gol do Benzema na falha do goleiro. Então o Real Madrid venceu o Liverpool em finais de Liga dos Campeões 2 vezes aqui. Tivemos um confronto em 2021, onde o Real venceu no jogo de ida por 3-1, depois empatou fora de casa 0-0, e em 2014 também tivemos um confronto por 1-0 aqui para o Real Madrid. Então são equipes que nos últimos anos vêm se enfrentando com mais frequência. Varia entre confrontos um pouco mais disputados e outros com mais números de gols. Vou usar aqui dados da La Liga e também dados da Premier League. Lembrando que mesmo que o Liverpool não tenha começado tão bem na Premier League, ele continua tendo um desempenho muito bom dentro de casa. Saiu na frente em 40% das vezes, falhou em marcar em apenas 10% dos jogos e ficou 40% dos jogos sem sofrer gol. Uma defesa sólida dentro de casa e um ataque muito bom. O Real Madrid saiu na frente em 64% das vezes, é um pouco mais. Falhou em marcar praticamente nas mesmas situações e ficou sem sofrer gol também, muito próximo de 40%. Defesa e ataque muito próximo. O desempenho das duas equipes no primeiro tempo também são muito parecidos. O Real Madrid tem um número de derrotas um pouco menor, um número de gols marcados menor e um número de gols sofridos menor. Praticamente a mesma coisa, é muito difícil a gente encontrar alguma discrepância nesse primeiro tempo. No segundo tempo, a mesma coisa. O Real Madrid cresce um pouco o número de derrota, também cresce o número de vitória, reduz um pouco o número de gols sofridos e aumenta um pouco o número de gols marcados, mas se a gente espremer esse limão, é muito parecido tanto no primeiro quanto no segundo tempo o desempenho das duas equipes. Então, se você é trader, eu não viria enviesado por aqui, por mais que a gente tenha um Liverpool que não começou tão bem a Premier League, a gente já tem um Liverpool voltando mais ou menos ao normal, conseguindo encontrar o caminho das vitórias, conseguindo principalmente fazer uma boa marcação-pressão, que é o que o Klopp gosta muito e exige muito dessa equipe. E o Real Madrid, apesar de ter visto o Barcelona abrir uma distância considerável na La Liga, continua tendo também um excelente desempenho fora de casa, é o atual campeão da competição, é o maior campeão dessa competição também, então precisa ser respeitado, mas eu não vejo um jogo para você se enviesar. Então venha para trabalhar correção de preço. Theo, o que é correção de preço? Assiste aí o meu curso, theoboss.com, faz com calma, faz aula por aula, umas 2, 3 vezes cada aula para você conseguir fixar o conteúdo, ou faz o conteúdo inteiro e depois volta fazendo de novo, é totalmente gratuito, você vai aprender a ser um trader bem mais profissional, tá bom? Então dá para trabalhar correção de preço tanto no primeiro quanto no segundo tempo por aqui. Se você é punter, é muito difícil trabalhar com resultado, a não ser que você trabalhe com linhas de handicap asiático, na minha opinião, é um pouco mais interessante. Trabalhar, por exemplo, um 0,25 do Liverpool ou um empate anula do Liverpool pode ser interessante, ou até mesmo dupla chance do Liverpool, dependendo do tipo de ódio que você trabalha. Agora, se você acredita mais no Real Madrid, também acho que um 0,25 do Real, ou se você quiser trabalhar com um empate anula, também pode ser bom, mas aí vai muito da precificação de cada um. Eu acho que é um jogo muito complicado para você trabalhar em mercado de resultados, porque as ausências de cada time, elas estão se equivalendo, os dois times estão no momento ok, então é muito difícil a gente colocar o Liverpool só pelo fato de ele estar dentro de casa com um favoritismo muito grande, ou pensar que o Real Madrid, só pelo fato dele ser campeão da competição quase todo ano, ele também é muito favorito aqui. É um confronto de 2 jogos que tudo pode acontecer, então eu não trabalharia com o mercado de resultado. Para mim, é um jogo para ficar de olho em gols, tá? Eu olharia pelo menos 2 gols por aqui e gosto bastante também desse ambas marcam, porque eu tenho um Liverpool que marca pressão, ou seja, vai empurrar um pouco o Real Madrid para trás e vai tentar penetrar na área do Real Madrid com passes entre linhas, com cruzamentos, e eu provavelmente vou ter o Real Madrid reagindo a contra-ataque. Se eu tiver um Liverpool na frente do placar, eu vou forçar o Real Madrid a jogar com as linhas mais avançadas e também dando campo para o Liverpool para a velocidade do Darwin e do Salah. Então, para mim, é um jogo com uma tendência muito grande de ambas marcam e também uma tendência muito boa para pelo menos 2 gols. Tomara que não seja um jogo tão estudado, tão amarrado e que a gente tenha boas oportunidades de trabalhar gols por aqui, mas eu acho que é um jogo muito pautado nos espaços para contra-ataque. Às 17 horas também na Liga dos Campeões na Alemanha, jogo de ida das oitavas de final, Frankfurt, o atual campeão da Liga Europa, venceu o Rangers nos pênaltis contra o Napoli, o atual dono da Série A italiana, com quase 20 pontos de distância para a Inter. Então isso faz até com que o Napoli tenha tranquilidade para focar na Liga dos Campeões e pode chegar forte nas duas frentes, com certeza, até o final dessa temporada. Adversário duríssimo para o Frankfurt, mas olha, um adversário muito duro também para o Napoli. O Frankfurt vem numa campanha espetacular dentro de casa, principalmente em casa, né? Não perdeu os últimos jogos, vem de vitória consecutiva aqui nos últimos 5 jogos, venceu o Hoffenheim, Schalke, Hertha, Darmstadt na Copa da Alemanha, e o Bremen só tomou o gol aqui do Hoffenheim e do Darmstadt, mas o Napoli vem também numa situação absurda, vencendo quase todo mundo. A última derrota fora de casa aqui foi para a Inter. Destaques para o lado do Frankfurt, a gente tem o Kolo Muani,
jogador da França, que jogou na final contra a Argentina. O Mário Götze, aquele, também contra a Argentina, aqui no Brasil, fez o gol do título. Lindström, também excelente jogador. Daichi Kamada, jogador também excepcional da equipe do Frankfurt. Enfim, tem uma equipe muito, muito forte o Frankfurt, principalmente em contra-ataque. O Napoli, acho que dispensa comentário, o Osimhen tá jogando muita bola. O Vicha Kvaratskhelia, que é um jogador que eu acompanhava na seleção da Geórgia, que teve no futebol russo e que veio pro Napoli, foi uma excelente contratação. O cara tá voando também, tá fazendo um excelente campeonato. E olha, vai ser difícil segurar esse cara, viu? Vamos ver o que o Napoli vai conseguir armar de contrato para ele, para segurar ele por aí. Talvez com o título da Série A se confirmar, indo mais longe na Champions, a gente possa ter o Vicha Kvaratskhelia ficando por mais tempo, que é um jogador muito agressivo no 1 para 1, muito bom também de cruzamento. Então, assim, dispensa comentários, as duas equipes estão vivendo, assim, excelentes fases. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Frankfurt saiu na frente em 70% dos jogos dentro de casa, aqui campeonato alemão e campeonato da Série A italiana, tá? Não consigo utilizar confrontos entre eles porque eles jogam poucas vezes entre si. Falhou em marcar em apenas 10% dos jogos e ficou 40% dos jogos sem sofrer. Um excelente ataque e uma boa defesa. O Napoli saiu na frente em 55%, não é tanto. O Napoli é aquele time que costuma fazer mais força para poder recuperar resultado. Falhou em marcar em quase 20% dos jogos e ficou um pouco mais de jogos sem sofrer gol. Tem uma defesa melhor e um ataque muito parecido. O primeiro tempo, uma leve superioridade aqui para a equipe do Frankfurt, um pouco mais de vitória, porém um número um pouquinho maior de derrota, mais gols marcados e também mais gols sofridos. Então dá para ver que o Napoli é um time que não vence tanto, mas é um time um pouco mais coerente ali na defesa, não sofre tanto, não perde. No segundo tempo eu tenho um crescimento muito grande do Napoli, mantém-se uma derrota baixa, o número de gols sofridos baixo, aumenta-se o poderio ofensivo, aumenta-se o número de vitórias. O Frankfurt mantém o número de gols marcados e sofridos praticamente igual, tem um recuo aqui no número de vitórias e tem um aumento no número de derrotas. Se você é trader, além de vir sem viés, por mais que a gente tenha um apelo maior com o Napoli, que talvez seja um time que vocês trabalhem mais, eu já tenho um conhecimento um pouco maior do Frankfurt, também trabalho toda semana no time do Frankfurt, eu tomaria bastante cuidado com esse jogo. Eu dobraria a atenção da análise, ainda mais que a gente tem no mesmo horário o jogo do Liverpool com o Real Madrid, porque é um jogo com incidência muito grande de contra-ataque, principalmente do Frankfurt. Eu imagino o Napoli com um pouco mais de posse de bola, tentando dominar um pouco mais o meio-campo, mas o Frankfurt é um time que toca muito bem a bola e precisa de poucos toques para chegar dentro da área do adversário. Inclusive o Kolo Muani entrando em velocidade entre as linhas é um jogador extremamente perigoso. As bolas aéreas do Frankfurt, assim como as do Napoli, são muito perigosas também. Então não acha que o Napoli vai ter muita facilidade por aqui. Então se você vem só com essa ideia de trabalhar contra o Frankfurt, toma um pouco de cuidado, redobra a sua atenção. Se você é Panther, aí eu já olho para o Napoli de uma maneira um pouco mais agradável e gosto muito dessa dupla chance do Napoli, ou um handicap de 0,25 ali para o lado do Napoli. Trabalhar com esse empate do Napoli, pelo menos a nosso favor, seria interessante, porque por mais que o Frankfurt esteja numa fase excepcional, eu acho que o Napoli consegue pelo menos empatar essa partida. Não acho que o Napoli sai daqui sem tomar gol. Acho que o Napoli sai desse jogo pelo menos tomando um gol. O Frankfurt é um time muito, muito chato, mas acredito que o Napoli tem plenas condições de marcar também, então trabalhar talvez com um empate anula ou um dupla chance do Napoli pode ser interessante. Gosto muito de pensar em gols por aqui, já que o Napoli está mais tranquilo, com uma distância muito grande para a Inter, por mais que a Inter tenha vencido a Udinese por 3-1, a distância continuou grande, já que o Napoli venceu também o Sassuolo. Como eu falei, quase 20 pontos, o Napoli está bem tranquilo, pode jogar esse jogo de uma maneira bem leve. O Frankfurt dificilmente vai ganhar a Bundesliga, mas disputa a Copa da Alemanha, provavelmente até as fases finais. É uma equipe que foi campeão da Liga Europa, merece respeito e também tem plenas condições aqui de marcar gols. A gente teve o over HT em 9 de 10 do Frankfurt, em 8 de 10 do Napoli, o over 1,5 em 8 de 10 do Napoli e o over 1,5 nas últimas 10 do Frankfurt. Tivemos um under 3,5 em 8 de 10 do Frankfurt, então se for trabalhar com gols aqui, eu gostaria de olhar para over HT, um gol no primeiro tempo, ambas marcam, também é uma situação bem interessante, mas o melhor de todos os cenários aqui para mim é um cenário para pelo menos 2 gols. Às 21h30, Independente Del Valle e Flamengo fazem o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, o Del Valle campeão da Sul-Americana sobre o São Paulo, o Flamengo venceu a Libertadores contra o Atlético Paranaense. O Del Valle não jogava uma partida oficial desde novembro, se eu não me engano, né, no final do ano passado, depois fez um amistoso em janeiro e disputou a Supercopa do Equador vencendo o Alca, se eu não estou enganado, por 3-0, e o Flamengo teve presença no Mundial de Clubes, perdeu para o Al Hilal, depois venceu o Al Ahly, voltou, venceu o Volta Redonda e depois o time reserva venceu o Resende.
Tá? O Flamengo ainda tem muitos problemas defensivos, o Vitor Pereira ainda vai ter muitos problemas para organizar essa equipe, principalmente sem o João Gomes, que era talvez o pulmão da equipe, o que fazia essa equipe ter mais tranquilidade lá na frente, e obviamente o Flamengo corre sim sérios riscos de sofrer gol por aqui. Eu não vou utilizar o PDF de apoio para essa partida porque a gente tem o Del Valle sem jogar praticamente ainda esse ano, o Flamengo ainda alterando entre o time titular e time da base por conta do Carioca. Eu prefiro só analisar em cima do que a gente já tem de experiência entre essas duas equipes. Os últimos jogos entre eles, a gente teve uma grande goleada do Del Valle aqui 5-0, o Flamengo devolveu a goleada no Maracanã por 4-0, tivemos um 3-0 do Flamengo no Maracanã e um 2-2 do Flamengo fora de casa lá no Equador contra o Del Valle, ou seja, sempre partidas com uma incidência grande de gols, para pelo menos o over 2,5. Em algumas delas a gente teve aqui o ambas marcam, mas não é em todas. Mas imaginando, um Del Valle que é um time, pelo menos era, né, muito agressivo no contra-ataque, com bons passes entre as linhas, time que joga também muito pelas beiradas do campo, e o Flamengo que tem a condição técnica para ter a bola nesse jogo, provavelmente sofrerá com contra-ataques e tem uma defesa que ainda anda batendo cabeça, então para mim eu gosto de olhar bastante para um cenário de gols. Se você é trader, acho que dá para trabalhar sim correção de preço por aqui, independente do time. Às vezes o Flamengo entra muito desligado, a gente tem um Del Valle muito melhor, a odd do Flamengo corrigindo, e a gente pode ter o cenário inverso, o Del Valle começando sem a bola, sem conseguir contra-atacar, o Flamengo impondo bastante o seu jogo, a gente pode ter uma boa correção de preço aqui do Del Valle. Se você é Panther, eu gosto de olhar para essa dupla chance pro lado do Flamengo também. Tá? Às vezes até um empate anula, porque na qualidade técnica hoje o Flamengo obviamente é um time melhor. Por mais que ainda bata a cabeça defensivamente e tenha uma chance grande de sofrer gols por aqui, eu acho que o Flamengo tem condição de fazer também. Tá? Então, acho que se você quer trabalhar com resultado, pode ser uma situação interessante trabalhar com essa dupla chance do Flamengo ou com esse empate anula do time do Flamengo. Mas eu acho que a aposta talvez mais segura para esse jogo seria o mercado de gols, pelo menos 2 gols por aqui. A gente tem uma cotação próxima de 1,30. Eu acho uma cotação bem interessante para um jogo como esse, com 2 ataques bem interessantes. Então, eu olharia mais para o mercado de gols do que para o mercado de resultados. E não me surpreenderia se o Del Valle também conseguisse marcar e a gente tivesse ambas marcam por aqui. Os jogos extras dessa terça-feira não são tantos, então você segura aí um pouquinho que eu já vou falar também dos sorteios aqui dos moletons. A gente tem na Championship o Blackburn contra o Blackpool. O Blackburn é o 7º colocado da competição, um dos melhores mandantes com 10 vitórias em 15 jogos, enfrentando o Blackpool que tem apenas 3 vitórias em 16 jogos fora de casa. Pode ser uma opção aqui para você trabalhar, talvez ler a pior equipe em campo. Também às 16h45 na Championship nós temos o Millwall contra o Burnley. O Burnley é o melhor time da competição, líder com 11 pontos de diferença, o melhor visitante da competição. Mas cuidado, porque o Millwall também é um time muito bom dentro de casa, com apenas 2 derrotas, sofre poucos gols, pode ser um jogo interessante para correção de preço. E por último, lá no Campeonato Paulista, São Bento e São Paulo. São Paulo vem muito bem, com 2 vitórias seguidas na competição. Porém, o São Bento é um time que perde pouco dentro de casa, apenas 1 derrota, sofre poucos gols, tem 2 vitórias. Então dá sim para a gente ficar de olho, talvez um leia para a equipe em campo aqui, na equipe do São Bento. Vamos falar agora dos sorteios que eu e a minha parceira Betfair vamos proporcionar para vocês. Esses aqui são os prêmios. Será uma promoção de 1 ano e todos os meses vão ter sorteio por aqui. Serão 2 moletons por mês, 2 camisas ou camisetas da Betfair por mês e 2 bonés também por mês e uma banca de R$1.000. Como é que você vai fazer para participar? Vai ter uma página, você vai ser direcionado para essa página aqui onde está tudo explicado. Você vai precisar criar uma conta na Betfair com o link aqui do canal para você me ajudar, para fortalecer, tá? Isso aqui são os prêmios. Vai ter que criar uma conta aqui do canal. Se você criou a conta e não depositou nenhum dinheiro, você vai concorrer à banca de R$1.000 todos os meses. Uma banca de R$1.000 todos os meses durante 1 ano, até março do ano que vem. Se você já fez um depósito, aqui o mínimo é de R$125, você está concorrendo aos prêmios dos moletons, as camisetas e os bonés. Beleza? Quer participar desse moletom? É bom demais, eu tenho ele há mais de 2 anos, é muito bom, é muito confortável, tem o logo da Betfair aqui dentro também, chama bastante atenção. Então, se você quiser participar, para quem me pediu para voltar com esses sorteios, é só você acessar o link dessa página, conferir todo o regulamento, tem que ter mais de 18 anos, tá? Cria uma conta na Betfair para já participar dos sorteios de R$1.000 por mês. E se você depositou, se você ativou a sua conta na Betfair para poder trabalhar por lá, seja como trader, seja como punter, aí você também concorre aos moletons, camisetas, bonés, que eu mesmo vou enviar para tua casa. O que você tem que fazer depois de criar a sua conta na Betfair por esse link aqui? Você tem que preencher esse formulário. Tá? Você vai colocar o seu e-mail da Betfair que você acabou de criar, o seu nome e seu WhatsApp para eu conseguir entrar em contato com você, avisar que você foi o vencedor e, obviamente, pegar o seu endereço para que eu mande para você os seus prêmios. Beleza? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela audiência. Não esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Fica com Deus e até quarta-feira.